Boa noite a todas, a todos, a todes. É com muita alegria que nós acolhemos vocês para esse nosso último, penúltimo encontro síncrono do nosso curso de Juventude e Comunicação. O nosso curso é uma realização de muitas mãos e uma construção coletiva de muita gente, de muitas instituições, do Cajueiro, da Pastoral da Juventude, dos maristas, de várias congregações religiosas, do Instituto de Pastoral da Juventude do Leste 2, do IPJ de São Paulo, uma rede grande, a Rede Caminhos de Esperança, que vai dando as mãos e vai apoiando esta realização via Cajueiro. Estamos hoje eu e Thelma, ali de Ribeirão Preto, e a Patrícia, né, também, acompanhando aqui a realização da nossa atividade, deste nosso encontro, né? Com muita alegria a gente recebe cada um, cada uma, e de modo muito, muito particular, muito afetuoso, quero acolher o Vinícius. O mais importante a dizer do Vinícius é que ele é de uma paixão incrível pela vida, pela comunicação, pela juventude. Além de ter formação na área da comunicação, de ser professor universitário, de ser doutorando, também na área de jornalismo, de comunicação. Tem um vasto currículo, mas insisto de dizer que o mais importante não é a titulação, não que esta não seja, também é, mas é o amor à vida que move a vida deste amigo militante aí também da Pastoral da Juventude, integrou a coordenação nacional, colaborei com muitas e colabora com muitas atividades também do IPJ Leste 2. Com muita alegria que a gente recebe o Vini para essa nossa live de hoje. Para live, encontro, né? Para acolhermos a todos e todas e todes, quero trazer a poesia do Pedro Casaldáliga, que inspirava o seu lema episcopal. Pedro dizia: ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. E aí é com essa poesia do Pedro que a gente acolhe cada um, cada uma de vocês para nossa conversa, né? Não vai ser uma live, mas para nossa conversa sobre a era da pós-verdade na comunicação. Eu vou pedir que a gente fique aí com os microfones desligados durante a exposição do Vini. Depois da exposição dele, a gente abre para perguntas, para comentários, o que não nos impede de irmos também fazendo comentários no chat ao longo da fala dele. Gratidão aí pela presença de todos e todas. Vini, mais uma vez bem-vindo. Passo a palavra para ti, que vai nos ajudar a pensar aí, né, sobre a era da pós-verdade, a comunicação, né, nisso, provocados aí também pela poesia do Pedro. É contigo, amigo. Muito obrigado, Luiz. Vocês me ouvem bem? Que bom. Boa noite a todos, todos e todes. É com muita alegria que eu estou aqui. Agradeço as palavras do Luiz, ele que é um grande amigo, alguém que me inspira muito, né, em todas as lutas, em tudo aquilo que eu acredito. E que bom ver esse grupo aqui reunido para esse curso que eu acredito que tenha muita potência e vai gerar muitos frutos, né, de toda essa rede de parceiros aí que são, de fato, grandes instituições ou grandes coletivos, melhor dizendo, na luta pela defesa da vida. Por acaso, eu tenho lido bastante sobre o tema de hoje, ou pelo menos um pouco, porque algumas das questões atravessam a pesquisa que eu tenho feito no doutorado.
Então, eu vou apresentar alguns pontos mais gerais e aí a gente vai poder começar essa conversa. E aí, como o Luiz disse, a dinâmica pode ser, né, uma fala mais positiva, depois a gente tenta conversar. Mas se vocês tiverem algum comentário pontual também, podem aí chamar que eu interrompo e a gente pode fazer sem problema nenhum, tá? Não vamos nos ater a isso. Se preferirem, depois da fala, aí a gente faz uma rodada de perguntas ou de colocações, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu tenho e a gente vai falar a partir dela. Vocês estão vendo, né? Ok. Bom, era da pós-verdade, né? Isso que a gente tem falado e que está tendo o título dessa aula. Em 2016, pessoal, não sei se alguns de vocês viram isso, o Oxford Dictionaries elegeu a pós-verdade ou post-truth, que é a palavra no inglês, como a palavra do ano. Então, isso desde então se tornou algo muito falado, muito relevante para as discussões acadêmicas e para as discussões sociais como um todo. Segundo o dicionário, a expressão indica que a opinião pessoal ou pública tem mais apelo às emoções e crenças pré-estabelecidas do que os fatos objetivos. Bom, aí eu trago essa charge, né, que diz o seguinte: a verdade eu penso, logo existo, né, lá do Descartes. A pós-verdade é acredito, logo estou certo. Eu acho que resume bem o que seria essa pós-verdade. Ou seja, as pessoas elas tendem a reforçar opiniões que elas já têm, ainda que confrontada a fatos que a contrapõem. Esse é o grande lance da pós-verdade. Ora, isso é uma coisa que nasceu em 2016 ou nasceu neste século? Obviamente que não. A crença em opiniões pessoais, o senso comum, tudo isso é algo que já está entre a humanidade desde que existimos. O grande lance da era da pós-verdade é a infraestrutura digital que irá possibilitar a potencialização dessa sobreposição de opiniões acima de fatos, acima da ciência, acima de outros campos sociais que até então tinham o seu lugar consolidado, né? Então as pessoas não acreditam mais na ciência, não acreditam no jornalismo, não acreditam na ciência, em alguns ramos da ciência, como a própria história, e a gente vai ver como isso se dá. Bom, alguns autores, como Lemert, que eu trago aí, vão dizer que a pós-verdade tem a ver com a ideia da pós-modernidade, onde as metanarrativas são consideradas ilegítimas, né? Então, por exemplo, nós vemos pessoas que negam o Holocausto sofrido pelos judeus. Há pessoas que negam que existe uma ditadura militar no Brasil. Há pessoas que vão desconstruir consensos que até então eram quase inquestionáveis, ou se eram feitos de forma muito limitada. Por exemplo, a gente tem hoje um movimento em expansão do terraplanismo, ou seja, estamos aí numa era de acesso à informação muito ampliada, mas existe um crescimento de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Isso surgiu agora? Não, o movimento terraplanista existe há muito tempo. Mas agora, sobretudo nos últimos anos, com a possibilidade de interação dessas pessoas que já pensam parecido, esse movimento tem crescido. E aí, no segundo tópico, a ortodoxia, as instituições consolidadas e os campos sociais sedimentados passam a ser abalados em suas estruturas. Eu chamo atenção especialmente para o campo social da ciência.
Jean-François Lyotard apresenta a perspectiva de que a pós-modernidade tem como traço marcante a derrocada de visões totalizantes da história. Talvez é na história que essas visões totalizantes, essas visões mais comumente aceitas e amplamente aceitas, elas vão ter essa derrocada, né? Eu acho que o grande exemplo talvez seja, de fato, o Holocausto. Bom, dito isso, né, feito esse preâmbulo, eu quero mostrar para vocês um curto vídeo que eu acho que resume bem essa ideia de pós-verdade e algumas coisas que têm acontecido no Brasil atualmente. Então, atentem-se a esse vídeo. Só um segundo. Lula e Bolsonaro. Vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Mas que são coisas que são não, mas pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui? Pra não gente... tem todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que eu estou falando, cara. Mas eu sei que porque será, mas não ser o avanço que você quis. O Igor, mas a gente é um dos piores países do mundo. Entendeu? Cara, mas se você sai de muito de trás... Vamos lá. Tentado um pouco, mas, Monark, você não sabe o quanto é pouco. Quantos por cento evoluiu? Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente está falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Mas eu não tenho dado, cara. Você não, sei que o dado, foda-se. Se você conversar, se tiver munido de dados e estatísticos, é o ideal. Não, porque senão é vazio. Um especialista, entendeu? Não, é só pegar porque senão a gente fala vazio. Eu acho que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Não vale de nada. A gente mas você não tem um bom argumento. Jogar palavras. Mas se você não tem dado, você não tem nada. Você está falando, não evoluiu. A sua vivência, sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução dos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Falei. Sei lá. Então pronto, a gente não sabe, não dá para falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não. Eu acho que pode falar que ela é uma meta, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque a educação. Mas você pode falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, tá, comparado ao mundo, tá bom, eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção... Se todo mundo evoluiu numa progressão... Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe país como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, para não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter números e estatísticas, eu não posso falar. Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar, aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é assim, qual é os dados específicos. Mas é que então, pronto, o que você pensa está inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas por causa que a gente não tem... Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. Mas eu acho que você não engordou. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas você vê um vídeo... Mas então onde está baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu estou tentando te falar. Não é um dado da realidade que a educação do Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu já fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez o seu ponto, entendeu? É isso. É que você está falando, eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas o que eu estou falando é que você não tem a estatística, tudo bem. Eu estou falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Mas das informações. Dados da realidade, não é? Não é. Vou falar outra parada aqui pra gente.
Bom, eu pausei porque eu acho que é suficiente, mas eu acho que esse vídeo ele resume bem o que é o conceito de pós-verdade, né? Ou seja, a minha opinião, a minha experiência pessoal, a minha visão, ela se sobrepõe a qualquer dado da realidade, que pode ser estatístico, que pode ser referendado pelo campo científico, que pode ser qualquer tipo de fato. Bom, isso tem se tornado muito comum no Brasil, né? Esse tipo de abordagem. Peraí, que eu abri o slide errado. Vamos aqui. O pessoal colocando aí um discurso repetitivo sem embasamento teórico nenhum, exatamente. Bom, então esse era o vídeo. Agora, nós temos uma dificuldade que eu acho que reside no campo da filosofia, e aí não é a minha área, e é o que vai também trazer dentro do ambiente acadêmico uma discussão muito grande sobre esse termo, né? Se é válido usar pós-verdade, se não é válido. Vocês vão encontrar pessoas críticas a essa expressão, né? Não é nossa intenção nesse momento. Né? Mas aí eu coloco aí essa cena que eu acho que é muito interessante, está lá nos textos bíblicos, né? Quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Acho que antes da gente dizer o que é pós-verdade, é preciso dizer o que é a verdade de fato. Bom, tem uma perspectiva interessante para a gente pensar o conceito de verdade, porque ele é amplo, ele é difuso, ele é extremamente difícil de dizer, né? Alguns ramos da filosofia vão dizer que, inclusive, nem existe verdade. Mas a Hannah Arendt, que em seu texto A Verdade na Política, ela vai trazer um conceito sobre verdade muito interessante. A Hannah Arendt vai dizer que existem dois tipos de verdade. A verdade racional, ligada ao método científico, e a verdade factual, ligada aos indícios que a nossa própria experiência deixa. Então, por exemplo, se você tem uma pintura rupestre de milhões de anos em uma caverna, numa região da França ou no Parque Nacional da Serra da Capivara, você tem ali um indício, de um fato. Se você tem um método científico que comprova que o RNA mensageiro é eficaz para a produção de uma vacina contra a Covid, você tem ali uma verdade racional. E ela vai dizer que a verdade racional e a verdade factual, ou seja, uma ligada à razão do método científico e outra ligada aos fatos, aos indícios, elas terão dois campos sociais diretamente ligados a esses tipos de verdade. Na verdade racional, a gente fala do campo da ciência como um todo, então está aqui, e o campo da filosofia. A filosofia também como uma busca pela verdade racional. Já na verdade factual, nós temos aí dois campos importantes, o campo da história e do jornalismo, né? E aí a gente chega na comunicação como um todo. Né? Então, são 4 campos sociais ligados ao conceito de verdade. É importante que pensemos que quando falamos de pós-verdade, são exatamente esses 4 campos sociais os primeiros a serem atingidos, né? E existe, obviamente, uma dimensão de poder muito grande, né? Por isso que, né, Galileu Galilei foi atacado, por isso que grandes cientistas foram para a fogueira, por isso que grandes pensadores foram silenciados, ou seja, a disputa pelo conceito de verdade, ela envolve violência política. Sempre envolveu. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Bom, ainda seguindo a Hannah Arendt, a partir dessa ideia da Hannah Arendt,
a gente vai pensar algumas características que marcam a pós-verdade, que nada mais é do que o ataque a esses tipos de verdade, tanto a verdade factual quanto a verdade racional. McIntyre vai dizer o seguinte, que algumas dessas características são o negacionismo científico, temos observado isso no Brasil, né, infelizmente, os vieses cognitivos, ou seja, as pessoas se fecham em câmaras interpretativas e simbólicas, elas tendem a acreditar apenas naquilo que reforçam opiniões que elas já tenham, e aí as redes sociais elas vão impactar muito isso, porque não sei se vocês sabem disso, talvez tenha sido abordado em outra aula, mas os algoritmos das redes sociais, eles fazem com que nós nos fechemos em câmaras de eco ou em bolhas. É um termo muito usado também, os filtros bolha. Ou seja, se nós gostamos do Bolsonaro, a gente vai começar só a ver coisa do Bolsonaro. Se nós gostamos do Ciro Gomes, vai começar só a ver coisa do Ciro Gomes. Se nós gostamos do Lula, a tendência é só ver coisa do Lula. Então, isso impede o conflito ou o debate de opiniões diferentes. Em terceiro lugar, a derrocada da mídia tradicional. Então, a gente tem também a perda de credibilidade da grande imprensa ou da imprensa tradicional. Claro que no Brasil a gente precisaria discutir muito especificamente esse fato, porque existem uma série de fatores que propiciaram a derrocada da mídia tradicional, né? Então, assim, é uma loucura a gente pensar que a Globo foi uma das grandes apoiadoras do golpe contra a Dilma Rousseff e hoje a Globo seja chamada de globolixo por bolsonarista. Então, assim, é uma crise de imagem enorme, assim, sob todas as perspectivas. A pós-modernidade, né, como esse período em que se desconstroem muitas visões, isso também vai contribuir para a ideia de pós-verdade, porque é uma relativização de muitos pontos, de muitos conceitos. E o que a gente vai chamar de fake news, que também é um conceito amplo. Não vai dar tempo de entrar nele hoje, eu poderia falar para vocês várias perspectivas sobre o que significa fake news, mas vamos ficar com uma bem básica, que é a circularidade de mentiras nas redes sociais, né? Mentira sempre existiu, mas antes a mentira era aquela que a vizinha contava para outra vizinha, que chegava no outro vizinho, que chegava no outro vizinho e ficava por ali. Hoje a mentira é jogada no Facebook e dali a pouco chegou para o Brasil todo. Esse é o grande lance da eficácia negativa que as fake news têm atualmente. No livro do Matthew D'Ancona, aliás, é um livro interessante que vai abordar a ideia de fake news, ele diz o seguinte: o jornalismo tem como tarefas revelar a complexidade, a nuance e o paradoxo da vida pública, desmascarar a transgressão e, o mais importante de tudo, regar as raízes da democracia com fornecimento constante de notícias confiáveis. Exatamente quando a confiança na mídia é mais requerida, ela, de acordo com as pesquisas de opinião mundiais, caiu ao menor número de todos os tempos. As pessoas estão tendo muita dificuldade de acreditar no discurso da grande mídia. Bom, quando a gente fala de pós-verdade, dois fatos históricos são muito comentados, inclusive nos livros, nas análises. São eles o Brexit e a eleição do Donald Trump. Aliás, não sei se vocês sabem, a palavra fake news, né, a expressão fake news, ela é quase que inaugurada pelo Donald Trump. Foi ele quem popularizou o termo fake news, ao acusar a imprensa de promover fake news contra ele, né? Então, é também uma estratégia dos que mentem acusar o outro de fazer aquilo que eles fazem. O Brexit, não sei se todos, acredito que a maioria saiba, foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e muitas fake news foram divulgadas na campanha pela saída, que acabaram reforçando alguns sentimentos que já estavam presentes entre os britânicos. Um sentimento de desilusão com a situação econômica, um sentimento de desconfiança para com as instituições políticas. Isso foi um terreno fértil para a promoção de fake news
que diziam que a União Europeia pegava dinheiro da saúde do Reino Unido e que quando eles saíssem, bilhões de euros voltariam para o país. Algumas coisas bem simplórias e que as pessoas acreditaram. O Donald Trump, a gente não precisa nem se aprofundar muito, né? Foi alguém que foi eleito com... E aí o Donald Trump é interessante porque são, de fato, fake news, algumas muito esdrúxulas, e que as pessoas acreditavam, assim. Tinha fake news falando que a Hillary tinha como se fosse um clone, uma sósia, umas coisas assim muito loucas. E que as pessoas, de fato, acreditaram, e não dá para dizer que foi isso que elegeu o Donald Trump, obviamente que não, mas certamente foi um dos artifícios que o ajudaram a chegar ao poder. Bom, eu tenho uma outra apresentação, só para concluir. Eu vou abrir aqui para vocês. Estou vendo aqui. Agora a Globo Moro, nem Lula nem Bolsonaro, exato. E aí a gente vai vendo esse movimento da mídia, né? Que a gente precisa estar atento, porque são coisas extremamente relevantes e que terão impacto. Bom, voltando a Hannah Arendt, ela vai dizer que a mentira sempre foi um instrumento comum ao fazer político. Isso é importante, né, que a gente também tenha consciência. É o que eu chamo a atenção. O que muda hoje é a infraestrutura para isso. É a capacidade de uma mentira ser disparada para milhões de contas do WhatsApp e chegarem a um número exorbitante de pessoas que, por sua vez, irão compartilhar, irão replicar, e isso terá um efeito absurdo, né? Eu lembro, por exemplo, eu vou chamar de mamadeira erótica, né? O que todo mundo deve ter visto a fake news da mamadeira erótica. Tem um nome mais popular que eu não vou falar aqui. Eu falava assim, meu Deus, isso não é possível que tenha gente que acredite nisso. Mas tinha. Só que não estava aos meus olhos, porque estava na bolha, em outra bolha que eu não estava. Eu estava completamente distante dessa gente. Mas isso estava rolando nos WhatsApps da vida, e um fenômeno enorme de pânico moral estava acontecendo nas eleições de 2018. A ponto das pessoas acharem que era razoável acreditar de que tinha uma mamadeira com pênis no bico dela sendo distribuída para crianças em creche. Ou seja, o conservadorismo moral, neopentecostal, que impera na sociedade brasileira, que é uma sociedade que mostra um grande conservadorismo, através desse sentimento homofóbico também, extremamente reacionário, machista. Esse sentimento é um terreno fértil para que uma mentira dessa seja considerada razoável, né? E aí, isso explode graças a uma infraestrutura que até pouco tempo não tinha. Não sei se vocês se lembram, em 2010, a eleição era Dilma Rousseff contra José Serra. E aí, uma das tentativas de derrubar a Dilma foi usar o pânico moral. Então começaram a levantar o tema do aborto. Ah, Dilma é favorável ao aborto e tal e tal. Naquela época não tinha WhatsApp. Eu lembro que existia um movimento de enviar e-mail, que sabe aqueles e-mails terroristas, exagerados? E isso até teve algum impacto, mas era e-mail, né? Nem todo mundo tinha e-mail, e-mail é uma coisa que a gente não lê tanto. Então, o alcance foi limitado. Claro que também teve uma ação da grande imprensa, né, usando essa questão, a igreja entrou nisso, com notas, teve coisas complicadas. Mas o alcance não foi grande. Se a eleição de 2010 fosse hoje, quer dizer, aquele cenário de 2010 acontecesse hoje, certamente o impacto de usar o tema do aborto para descredibilizar a Dilma teria sido muito maior. Né? Isso é uma hipótese, não dá para dizer. Aí eu coloco uma citação também do Príncipe do Maquiavel, acho que, né, um clássico aí para a gente que estuda ciência política. O autor recomenda a dissimulação ao governante como um dos artifícios para o exercício da dominação. A mentira é matéria-prima da política, tá? Bom, de acordo com a Hannah Arendt, a verdade factual, que a gente falou agora há pouco, ligada ao jornalismo e à história, é frágil e efêmera. Ela está sujeita à mentira.
O contrário da verdade factual não é opinião, mas a intencional fabricação de uma narrativa mentirosa. Opinião é diferente de uma mentira. A Hannah Arendt também vai falar do papel da imprensa como essencial na sociedade, uma vez que a ela cabe um papel independente de cobertura dos fatos e garantia de divulgação da verdade factual. Ora, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma imprensa complicada, porque os meios de comunicação são muito concentrados, a visão majoritária que essa grande imprensa tem é uma só. Isso complica quando a gente precisa de uma imprensa que nos traga informação de qualidade. Quer ver um exemplo? Imagina se a gente não tivesse o jornalismo independente do The Intercept, que mostrou que o Sérgio Moro foi parcial no julgamento de um ex-presidente da República. E que a grande mídia relutou muito em abordar isso e até hoje não abordou, talvez com peso que o critério de noticiabilidade, que é algo que a gente aprende na faculdade de jornalismo no primeiro dia, pede. Tá? Então, sempre que a gente fala desses assuntos, né, a gente pegando essa obra da Hannah Arendt, que é um pouco antiga já, mas que traz coisas atuais, a gente tem que pensar como que é a situação no Brasil. Bom, vou passar rápido sobre isso, questões relativas à imprensa. O Luiz Felipe Miguel vai dizer que a imprensa é ativa no jogo político, como eu acabei de dizer, em especial no seu atrelamento à Operação Lava Jato e à deposição da presidenta Dilma Rousseff. O Afonso Albuquerque vai dizer que a mídia atua como um poder moderador face ao fraco sistema partidário que temos. O Vinícius de Lima vai dizer que a grande mídia teve papel na sustentação da ditadura militar, no apoio à eleição do Fernando Collor, no apoio ao Plano Real e na eleição do Fernando Henrique Cardoso. E como alguém disse aí no chat, já está ensaiando aí a quem vai apoiar no que vem. Hannah Arendt aponta que verdades inconvenientes aos ocupantes do poder emergem das universidades, ou seja, um campo ligado à ciência, ao fazer científico. É a própria existência desses locais que garante a possibilidade de resistência de tais discursos a despeito de ameaças e tensões vindouras. O questionamento ao papel das universidades e ao conhecimento científico tem sido prática do atual governo brasileiro. Aí eu trago um evento para vocês, uma notícia, perdão. Em evento no Tocantins, Jair Bolsonaro diz que aluno de universidades brasileiras faz tudo menos estudar. Atacar as universidades é um projeto de poder político de quem usa fake news, de quem usa mentiras, de fato, para governar, né? Então, esses ataques não se dão à toa. Por isso que ataca a ciência, por isso que ataca a OMS, por isso que ataca qualquer instituição ligada ao fazer científico. Isso, infelizmente, tem sido comum. Coisas absurdas têm acontecido dada a autonomia das universidades. Ou seja, é o flerte com o autoritarismo, com o fim da autonomia das universidades, e isso já aconteceu com as eleições de alguns reitores que foram barradas, enfim, o que o governo interveio. Isso tem acontecido, infelizmente, no Brasil. Eu vou pular isso aqui porque diante do tempo, mas é porque eu falo do IPES, que foi um instituto de pesquisa e propaganda que surgiu antes da ditadura militar e que ajudou a sedimentar o golpe. Porque o golpe, como a gente estuda, né, nos livros de história, não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite. Ele foi algo que foi processual. E existia um processo, inclusive, de propaganda, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha aqui, ó, esse cartaz que o IPES fez na época. A ameaça vermelha. E aí está o símbolo do comunismo destruindo o Brasil. Tá vendo que esses discursos, eles são os mesmos lá dos anos 60? Hoje a gente tem isso, né? A nossa bandeira não será vermelha, ameaça comunista. Olha aqui, democracia e comunismo. A mão diabólica do comunismo prestes a se apoderar do Brasil e o soldado defendendo a nação, né? É a mesma ideia repetida, né? Isso aqui poderia ser a capa da Veja hoje em dia. Enfim. No século XXI, a desinformação possui outros sistemas e mecanismos de proliferação de conteúdos. No Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News investiga o disparo de mensagens ilegais nas eleições de 2018.
que é algo notório, né? É algo que a gente já sabe que ocorreu. Aí só para a gente ver algumas, ó. Se você defende as crianças, não vote nele. Haddad é o criador do kit gay para crianças de 6 anos, uma das grandes fake news de 2018. Aqui está um post do Olavo de Carvalho, né, que até fugiu do Brasil essa semana. Na aula de sábado, explicarei direitinho a adesão do Haddad à apologia do incesto. A nota que retirei da circulação dava a impressão de que isso constava do próprio livro dele, mas, na verdade, é uma ideia do Max Horkheimer, a qual ele aderiu um tanto disfarçadamente. Primeiro, ele fala que está no livro do Haddad isso. Depois, como não está, ele fala, né, não foi isso que eu quis dizer, mas continua insistindo a atrelar o Haddad a esse pensamento. Então, assim, é uma coisa absurda. Essa camisa da Manuela Dávila, né? Ela estava com a camisa escrito Rebelde-se e aí viralizou essa Jesus é travesti. Essa aqui, eu conheço muita gente que acreditou, acredita até hoje. Enfim. Vou pular aqui só para a gente poder conversar um pouco melhor. No livro do Giovanni da Empoli, ele aponta que a especialização em uso de dados nas redes confere poder político aos estrategistas contemporâneos. Torna-se ativo político tão ou mais importante do que dominar o jogo partidário ou as técnicas de marketing. Resumindo, quem detém o controle de dados, quem conhece algoritmo, quem tem dinheiro para investir em infraestrutura de redes, hoje tem um poder político absurdo. Não é à toa que este homem aqui, conhecido como Steve Bannon, que foi o grande responsável pela campanha vitoriosa do Trump em 2016, ele está ligado hoje a vários governos nacional-populistas em todo o mundo, de extrema-direita, para ajudá-los, inclusive no Brasil. Steve Bannon já esteve com Bolsonaro, é amigo dos filhos do Bolsonaro, e essa semana, não sei se foi semana passada ou nessa, ele inclusive se entregou à polícia dos Estados Unidos, porque ele é investigado por uma série de coisas. Então, esses caras, eles acabam tendo um papel enorme nessa era da pós-verdade, que é também a era do poder político que está nas redes sociais. Bom, só para finalizar, foi um grande preâmbulo. O que tudo isso diz a nós? Primeira coisa, é um fenômeno dado, precisamos lidar com ele. Como lidar? Difícil, né? Nós somos formiguinhas diante desse grande poder. Primeira coisa, debater sempre o papel da imprensa, o papel das redes, a autonomia dos países, a democratização, não só dos meios de comunicação tradicional, mas também o nosso direito à privacidade, a democratização dos espaços digitais, porque eles não são democráticos, tá? É uma ilusão achar que o ciberespaço é democrático, não é. E numa era de pós-verdade, é trabalhar, de fato, para que a gente estabeleça uma comunicação de qualidade, propositiva, que tenha em conta a comunicação não violenta, que leve em conta a defesa dos direitos humanos, que leve em conta o diálogo, né? Já que não está acontecendo diálogo, sobretudo porque há um ambiente propício ao não diálogo, as redes sociais, elas são ambientes propícios ao não diálogo, porque elas nos aproximam de quem já pensa como nós, é preciso que a gente crie instrumentos para construir diálogo. E dialogar não é conversar só com quem concorda com a gente, é conversar com quem discorda. E esse é o grande desafio, né? Então, no espaço micro, eu acho que é o que a gente pode fazer. Né? Tentar. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, porque a gente acha que... A gente às vezes ri, né, do grotesco, que é o terraplanismo, mas aí surgem outras coisas absurdas que gente muito inteligente, estudada, defende. Eu cito com destaque os pânicos morais, né? Ideologia de gênero, kit gay, não sei o quê. Como que a gente conversa? Né? Eu acho que a gente conversa trazendo dados, trazendo pesquisas, nos despindo de arrogâncias. É preciso que a gente se dispa de arrogância. O campo da ciência também, ele é muito distante da sociedade. E isso contribui, em grande parte, para a desconfiança que grande parte das pessoas tem para com esse campo, né? Por exemplo, a gente vai a um médico e
O médico nem olha na sua cara. Então, assim, como que a gente reconhece a autoridade de uma pessoa que tem um conhecimento para tratar da sua doença, e aí a gente vai numa outra pessoa qualquer que te acolhe e te parece confiável e as pessoas começam a acreditar nisso? Como que a gente lida com os acadêmicos que se acham deuses e que não criam uma linguagem que de fato dialoga com as pessoas? Tudo isso também contribui para esse negacionismo científico que nós temos experimentado, sobretudo nesse tempo de pandemia. A pós-verdade, antes de tudo, não a mentira vencendo a batalha, mas a opinião que não se permite ou que não é confrontada com nenhum outro fato que possa contestá-la. Basicamente é isso, espero que tenha atendido a expectativa, e aí eu estou à disposição para alguma pergunta, caso tenha. Obrigado, gente. Vini, querido, a gente que agradece muito, né, nas palavras da Analice, né, o conteúdo muito bom, esclarecedor, e aí a Lair falava da exposição fantástica e iluminadora. Parabéns, Vini. A gente que agradece muito a sua exposição, né? Fico com essas duas expressões que estavam ali no bate-papo. A Cristiane também elogiava, né? Mas nós queremos agradecer muito, assim, você nos provoca, e temos uma tarefa muito grande, né? De não deixar nem a mentira vencer a verdade e nem a opinião vencer a verdade, né? Que é uma provocação que tu nos faz, sobretudo nesse tempo em que a gente antecede um ano eleitoral, né? Se o debate e as fake news interferirem nas eleições de 2018, já temos no horizonte que há uma grande tarefa a ser feita na direção do enfrentamento das fake news para a próxima eleição, né? E também para tudo aquilo que a gente trabalha com juventude, né? Muito, muito, muito obrigado mesmo pelas tuas provocações. A gente podia abrir a palavra para perguntas ou considerações de pelo menos 3 pessoas. As pessoas podiam se inscrever no bate-papo e aí podem abrir o microfone ou inscrever, se a gente tiver pergunta ou consideração. Alguém? A Lair está perguntando, Vini. Diante da pós-verdade, é preciso de mais do que senso crítico. No mínimo, bom senso. O que você pensa sobre isso? Aí talvez possa ir comentando essa, Vini, enquanto surge alguma outra questão. E aí a Shirley já colocou outra pergunta e tu pode responder as duas enquanto vem pelo menos mais uma ou duas, né? Tá bom. Como combater a avalanche da pós-verdade que virá no próximo ano, né? Há formas, rindo de nervoso, da Shirley. Eu concordo com o Alair, né, que é preciso ter mais senso crítico, bom senso. Eu acho que uma das formas da gente lidar com isso é com uma coisa que a gente chama de literacia midiática, ou seja, é preciso ensinar, é preciso trabalhar nas escolas desde cedo mesmo, como lidar com as novas funcionalidades da comunicação, né? Então, e não só com crianças, adolescentes, jovens, mas também com todo mundo, né? Como que a gente se protege disso? Como que a gente lida melhor? Como que a gente checa alguma coisa? Por exemplo, hoje existe um movimento muito grande das agências de checagem. É uma coisa meio estranha, porque checar algo é o básico do jornalismo. O jornalismo, por si só, é uma agência de checagem, que vai checar se uma coisa é verdade ou não para noticiar. Mas aí, com o surgimento das fake news, porque a fake news é uma mentira que rapidamente ela prolifera. Às vezes não dá nem tempo de saber se aquilo é verdadeiro, não é e tal. E o jornalismo, ao invés de dar a notícia, ele tem que correr atrás de alguma coisa que
conteste ou que mostre que aquela notícia que saiu é mentirosa. Só que a agência de checagem é algo que pouquíssimas pessoas leem, né? Pouquíssimas pessoas leem. Mas é um caminho, né? Apresentar agências de checagem, apresentar outros olhares. Então, eu acho que o caminho principal é esse, educação, né? E estratégias de legislação para combater isso. Quem comete crime disparando mensagens e mentiras tem que ser punidos. Hoje eu estava vendo, eu não li a notícia ainda aprofundada, mas a justiça parece estar pedindo no Facebook dados de pessoas que estavam desrespeitando a memória da Marielle Franco. Então, assim, é preciso criar mecanismos legais para impedir essas ações. Né? Eu acho que nós vamos aprender a conviver com esse novo cenário. Né? Como eu falei, mentira sempre existiu. Agora, como elas circulam mais rápido, a gente vai ter que criar estratégias legais e de educação. Depois a pergunta da Gisele, né? Como dialogar com quem não verifica? Não, na verdade tem uma pergunta anterior, que é da Shirley, né? Do ano que vem. Meu Deus, não sei, gente, o que vai acontecer. Precisamos estar preparados e tentar agir diferente de como agimos em 2018, porque agora já sabemos o que vai rolar. Então, assim, acho que as próprias campanhas vão ter que pensar estratégias digitais mais sólidas, e acho que é um erro também a gente acreditar a eleição de 2018 só a desinformação de internet, porque a grande imprensa também produz desinformação. Ela produziu desinformação quando construiu o muro como um herói. Ela promoveu desinformação quando ela derrubou a Dilma sem que houvesse crime de responsabilidade, foi um golpe. Promoveu desinformação em uma série de momentos. Então, a grande imprensa também precisa se olhar no espelho e assumir as suas responsabilidades. Porque não é que as redes sociais dominaram tudo, não, é um fator, é um elemento. Existem outros, né? Então, acho que ano que vem é preciso boas estratégias digitais para combater fake news e, enfim, a gente ir para o debate para evitar uma tragédia como a que a gente tem vivido, né? Nesse governo que, infelizmente, enfim, é difícil até a gente falar alguma coisa sobre isso. Aí você quer ler as outras perguntas, Luiz? Sim, posso ler, Vini. E aí, vamos lá. Aí Gisele perguntou como dialogar com quem não verifica as inverdades e não traz dados verídicos para a conversa. A Patrícia enfatiza, né, comunicação e educação como perfeito, né? O Alexander traz o aspecto da termologia pânico-moral, não conhecia. Ao estudar material apresentado como é verdadeiro, hoje nítido no atual governo, né? Onde mascara a verdade com outro assunto e o doutrinado engole como uma verdade absoluta, né? A Laí faz sugestão, né, de poderíamos ter um curso nessa perspectiva de checar estratégias aqui no Cajueiro. O Cristiano comenta, né, de quando eu vejo as pessoas estudadas com acesso às informações estudiosas, com discursos negacionistas, eu penso que o caminho é trabalhar com as novas gerações com esperança para o futuro. Tem esses comentários e essas perguntas, Vini, aí tu talvez pode respondê-las e também fazer as suas considerações finais, que aí depois eu entro com alguns avisos. Tudo bem. Bom, a pergunta mais objetiva foi da Gisele, dizendo como dialogar com quem não verifica as inverdades e não traz dados verídicos para a conversa. Eu acho que um caminho é a gente não ser arrogante. Não é que eu estou dizendo que a gente seja, mas às vezes a gente quer achar assim, eu sou informado e fulano não é, eu sou estudado. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de fazer algumas abordagens, porque as pessoas acham, assim, que por a gente ser da área acadêmica, então, assim, hoje eu estou dando aula, estou fazendo doutorado, elas acham que a gente usa isso para sobrepô-las. E isso, na verdade, ao invés de criar uma chancela do tipo assim, nossa, ele é alguém da academia, pelo contrário, pode criar um distanciamento do tipo, nossa, ele está arrogantemente achando que por ter uma formação, ele pode dizer o que é verdade ou não. Então, a gente tem que se despir dessas coisas, né? E tentar produzir um diálogo mais próximo. É um pouco de um sentimento que eu tenho.
Agora, tem pessoas que não vão ouvir de fato. Então, você vai fazer a sua parte e ela, né, você pode mostrar, dizer, olha, tá aqui, né, com humildade, com tranquilidade. Se ela não ouvir, aí, né, o que que a gente pode fazer? Tem muita gente cabeça dura, sobretudo nos extremos. E a extrema-direita, hoje, eu chamo a atenção. No Brasil, dificilmente a gente consegue dialogar. Bom, aí o Alexander fala do pânico moral. Eu comecei a falar essa expressão há 2 semanas, que eu estava pesquisando sobre isso. Então, leiam depois sobre pânico moral. Eu não vou falar mais, porque eu enfim, eu ainda não li o suficiente. Mas eu achei a expressão ótima para definir alguns fenômenos que têm acontecido. E percebo que talvez seja a grande questão que nós temos que lidar no Brasil nos próximos anos. Eu acredito que muita gente aqui é ligada à igreja, e a gente sabe o tanto que a igreja é repleta de pânicos morais, né? O tanto que a igreja tem dificuldade de lidar com a diversidade, o tanto que a igreja tem dificuldade de lidar com a questão da mulher, né? Eu estou falando da mulher que, né, já deveria ser algo muito mais avançado que imagina com a questão LGBTQIA+. Então, assim, é muito difícil lidar com essas questões quando algumas instituições fortes, como a igreja, segue caindo nessas coisas, né? Essa é uma preocupação, uma angústia que eu trago. Aí o pessoal falou da Veja, de fato, a ideia do curso do Cajueiro muito boa, pessoas estudadas, né, que às vezes faz discurso, é triste. É por isso, o pânico moral sempre chega antes, ele cega, sabe, Cristiane? A gente tem que trabalhar, de fato, com as novas gerações. Enfim, a igreja cheia de pânicos, isso mesmo, Alexander, infelizmente. Bom, tem muita coisa que a gente poderia ir para uma nova conversa, se for possível, vai ser uma alegria, e acredito que vocês vão tratar de outros temas. Mas é isso. Eu acredito que a comunicação é um exercício de dar potência aos nossos sentimentos, às nossas vontades, e a comunicação transforma. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O Luiz hoje começou com a poesia do Pedro. Por que o Pedro ecoa até hoje para nós? Porque é um grande comunicador, que se comunicou em gestos, em posturas, em poesia, em canção, e isso permanece, né? Eu acredito que a boa comunicação, ela fica, ela se enraiza. Então, que a gente não tenha medo, né, dessa era da pós-verdade. Eu acho que a era da mentira, ela é perene. E a luta contra a mentira é o que faz da gente um grupo que promove esperança, que semeia esperança contra esse poder, vamos chamar diabólico, que está aí em grandes instituições, em grandes conglomerados, que mentem já há muito tempo, né? O capitalismo é o sistema da mentira, não vamos esquecer disso. Gente, foi ótimo, muito obrigado. Vini, amado, a gente agradece muito as tuas provocações e já fica o convite ano que vem, né? E aí eu faço o primeiro spoiler, né? Para lembrar todo mundo, né? Nós falávamos na abertura do curso, lá no primeiro vídeo, que inclusive fui eu que gravei, de acolhida, que este era um primeiro curso. Então, esse era um curso introdutório, um curso inicial, para a gente se aproximar de alguns temas de juventude e comunicação. O nosso compromisso como cajueiro, no projeto que vai se desenhando e que a gente vai fazendo, é que no ano que vem a gente tem um curso que repita essa primeira edição, que é esse curso mais introdutório, mas o nosso desejo, o nosso compromisso para o ano que vem é um curso onde a gente mergulhe mais profundamente nas questões de uma comunicação a serviço da vida, para a paz, não violenta, e aí todos esses temas que tu toca na nossa discussão hoje, Vini, vão voltar nesse curso e a gente vai contar com toda certeza contigo aí para esse curso, para a construção, e contar com vocês que estão aqui, né? Lembro que esse é o nosso penúltimo encontro.
que o último encontro síncrono, né, nessa primeira edição do curso, vai ser no sábado agora, né, com a oficina de podcast, né, uma importante ferramenta de comunicação que nos últimos anos ganhou muita força e pode, inclusive, contribuir aí para a gente disseminar a verdade e enfrentar as fake news, enfrentar as opiniões sem verdade, enfrentar as mentiras, né? A gente fica aí já o convite para vocês para nosso último encontro síncrono, né? E ano que vem a gente conta com todos vocês, né? Nesse curso que vai tratar aí de comunicação não violenta, para a paz, e nos outros projetos, né, que a gente vai tendo juntos, né, vai sair ali uma roda de conversa sobre juventude e comunicação, fiquem atentos e atentas, muitas coisas vindo por aí. Obrigado a todos, obrigado, Thelma, pela parceria, né, ajudou aí a acompanhar essas questões operacionais, a Patrícia estava conosco, acho que saiu, né, também dando apoio, Vini, mais uma vez, por nos provocar tanto. E aí eu queria pedir que quem tivesse câmera a gente pudesse ligar para a gente fazer uma fotinha. Agradecer, né, pela presença de todos e todas numa terça-feira, em novembro. Nem sempre é fácil a gente ter, né, alegria em encontrar um grupo tão significativo nessa noite, né? E obrigado pelas provocações. Enquanto eu vou tirando a foto, quero encerrar com duas falas de dois Paulos. Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo, muda pessoas que mudam o mundo. E esse processo formativo, essa noite que nós tivemos aqui com o Vini, nos ajudou a mudarmos nós, e com certeza isso ajuda a mudar o mundo. E, como diz o amado Dom Paulo, que também no seu centenário, de esperança em esperança a gente vai seguir pela verdade, contra a mentira, contra a morte. Obrigado a todos e todas, um bom descanso, gratidão, gratidão. Fez a foto? Obrigado, gente. Fez a Prazer. foto, Luiz? Tirei. Ah, Eu então fui tá. Tirei 3. Eu mando lá no grupo em seguida. Tá, tô fechando Valeu, aqui, gente. encerrando a gravação.